Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o livro O Amor e Outras Coisas, de Christina Lauren. Esse é já o quê? O terceiro, não, acho que é o quarto livro de Christina Lauren que eu li. Eu acho que eu trouxe a resenha dos outros três aqui pro canal. O primeiro foi The Honeymooners, que é meu favorito até agora, que foi o livro que me fez querer ler outras histórias delas. Depois eu li The Honey Don't List. Depois eu li o Inner Holidays no Natal. E agora eu li Amor e Outras Coisas, ou Love and Other Words. Eu li em inglês no Scribd porque no Scribd tá dentro da assinatura ali e não tá no Kindle Unlimited, eu teria que pagar para ler o livro em português. Então, preferi ler em inglês. Se você quer indicação do Scribd, essa é uma. Tá cheio de livro de Christina Lauren no Scribd. E se você quer experimentar, tem 60 dias grátis com o meu link que tá na caixa de descrição. E tem tanto o livro em e-book como o audiobook no Scribd. Mas enfim, vamos lá pra história e o que eu achei dela. A gente vai acompanhar nessa história a Macy e o Elliot, e eu vou primeiro falar pra vocês sobre a Macy. Uma coisa que eu achei curiosa sobre a Macy é que a mãe dela é brasileira, então a personagem que a gente tem é metade brasileira. E eu fiquei lembrando que no The Honeymooners as autoras colocaram a personagem latina também. Eu fico assim, será que elas gostam de variar o background das personagens? Não sei, interessante, porque em alguns momentos, quando eles mencionavam o passado da Macy com a mãe dela, eles colocavam algumas expressões e palavras em português. E como eu ouvi o audiobook, foi muito divertido ver a autora tentando falar as coisas. E já vou começando a falar que se você é uma pessoa que gosta do trope, né, daquela categoria de livros Friends to Lovers, ou seja, de amigos, eles se tornam amantes, namorados, amorzinhos, esse é um tipo de livro pra você. Mas a Macy nasceu numa família feliz, pai e mãe que se amavam muito. Só que quando ela era bem jovem, a mãe dela adoeceu e faleceu. Só que a mãe dela já preparou, né? Porque ela teve um tempo, desde o diagnóstico até a partida dela. Então ela organizou uma lista de coisas para tentar ajudar a Macy e o pai dela. Então nessa lista tinha coisas do tipo, quando a Macy menstruar pela primeira vez, como você vai lidar? Porque tem coisas que a mãe consegue entender melhor do que o pai. Tem coisas que o pai entende mais do que a mãe. Então, para tentar ajudar o marido dela a criar a filha e a menina não sentir falta de algumas coisas, ela foi dando umas dicas. Então, era sempre converse com ela, pergunte como foi o dia. Se ela estiver cansada demais, leve ela para passar um fim de semana fora. Coisas do tipo pra os dois terem uma vida boa, uma relação boa. Então tinha essa listinha de dicas, tipo, quando ela tiver tantos anos, faça isso. Quando ela tiver o coração partido, faça isso, sabe? Recomendações de mãe, né, pro pai criar a filha. O que eu achei super fofo. E aí, por causa disso, o pai da Macy foi super literal e comprou uma casa no campo para eles poderem passar esses fins de semana e feriados quando a Macy estivesse muito cansada, muito estressada da vida na escola, muito cansada da vida, assim. E então eles compraram essa cabana nas montanhas. Era só a Macy e o pai dela, né? Ele não se casou novamente e ela já tava adolescentezinha, ama ler. E aí o pai dela pegou e até falou com ela, olha, essa cabana é perfeita, porque vai dar pra construir tipo um cantinho de leitura, uma biblioteca no seu closet e tal. E ela foi olhar o quarto que o pai dela escolheu pra ela, que é onde tinha esse closet, e ela encontrou um rapaz, um adolescente, outro moleque, nesse closet, que é o Elliot, que é o vizinho. Ele é filho dos donos da cabana ao lado, né, da casinha ao lado, que são uma família que tem outros filhos lá. E ele gostava de ir pra essa casa, porque essa casa não tinha sido vendida ainda, não tinha ninguém morando, ele gostava de ir lá pra pensar. E aí os dois se tornaram amigos. O Elliot também gosta de ler, então os dois tinham em comum esse amor por histórias, esse amor por palavras.
Sempre que eles conversavam, se encontravam, era tipo, qual que é a sua palavra favorita da vez? E eles ficavam falando. Às vezes eles usavam isso pra dizer algo nas entrelinhas de como eles se sentiam. Era bem interessante ver a escolha de palavras que eles tinham. Mas o Elliot morava nessa cidadezinha, né, do campo, onde tem a cabana que eles alugaram. E a Macy ainda morava na cidade maior, lá com o pai dela. Então, ela ia pra lá em fins de semana, feriados e tal. Mas os dois continuavam se comunicando através de e-mails. E sempre que ela chegava lá, os dois basicamente não se desgrudavam. E era uma amizade que, com o passar do tempo, foi crescendo, se tornando algo um pouco mais profundo. É basicamente isso. Eles começaram a perceber que eles sentem mais do que apenas carinho de amizade um pelo outro. E por serem bem jovens, né, eles acabaram descobrindo muitas coisas uns com os outros e conversando e tentando entender mais esse mundo juntos. Era uma parceria, uma amizade que evoluiu para um amor de uma maneira tão bonitinha. Só que o que acontece? Algo acontece que faz com que eles se afastem e nunca mais se vejam por um período de uns 10 anos. E aí, 10 anos depois, lá na cidade, a Macy estava com uma amiga dela num café, quando ela vê um rapaz de costas e ela reconhece imediatamente que é o Elliot. Eles já se tornaram adultos, já saíram da faculdade, estão vendo suas próprias vidas, mas na hora que ela vê aquele cara de costas, ela fica, meu Deus. E a gente não sabe o que aconteceu para os dois se afastarem, porque a história ela fica alternando as linhas temporais. Então, primeiro vai mostrar eles na adolescência como eles se conheceram, depois vem para os dias atuais ela encontrando ele na cafeteria, depois mostra um pouco mais da adolescência deles e depois dias atuais, o que aconteceu depois dela ver ele na cafeteria. Depois eles um pouquinho mais velhos na adolescência e o que aconteceu depois ali. Então fica alternando. E a gente só vai descobrir mesmo o que aconteceu lá pro final do livro. Então a gente vai acompanhando ali no tempo como foi a juventude deles até o acontecimento que fez eles se afastarem e acompanhando a vida adulta deles depois do reencontro e eles tendo que entender o que eles sentem um pelo outro, como eles vão lidar com tudo o que aconteceu desde que eles se afastaram, com a situação, o que gerou esse afastamento deles, né? Ainda tem coisas para lidar em relação a isso. E eles se tornaram pessoas um pouco diferentes ao longo do tempo, né? 10 anos, sair da adolescência para a vida adulta muda muito da gente. A Macy está noiva de um cara. E aí ela tem que lidar com o que ela sente pelo noivo, o que ela sente pelo Elliot, o que ela vai fazer da vida dela, né? Como lidar com tudo isso, com essa reviravolta que apareceu, né? Ela tava vivendo a vida dela pacificamente, trabalhando, tendo a amiga dela, o noivo, e de repente o Elliot aparece pra revirar tudo que ela pensa, tudo que ela sente. E encontrar ela novamente também mexeu com muitas coisas no Elliot. Então eles também, além de terem que lidar com tudo que eles estão sentindo, e com o fato de que eles se afastaram por muito tempo e com o que gerou esse afastamento, eles têm que conhecer novamente um ao outro, porque eles se conheciam muito quando adolescentes, eles se comunicavam direto, sabe? Eles sabiam quase tudo um sobre o outro e de repente eles não sabem nada sobre os últimos 10 anos da vida da pessoa, que era a pessoa mais importante da juventude deles. Então, assim, agora eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu vou falar para não revelar muito sobre o que aconteceu. Mas é romance, então vocês já sabem que as coisas terminam bem, né? Um chiclete, um romance, não tem um final ruim, é sempre final feliz, né? Viveram felizes para sempre. É típico de romance. O que eu posso falar, assim, geralmente, quando tem um conflito parecido com o conflito que eles tiveram, eu não gosto de como as maneiras acontecem, de como esses conflitos acontecem, mas eu achei que para a idade que eles tinham, para a época, para o que aconteceu, fez muito sentido o conflito ter as consequências que ele teve, que foi o afastamento dos dois.
Pra mim não faria muito sentido se eles fossem mais velhos, mas tendo em vista a idade deles e todo o contexto de tudo que aconteceu antes e depois daquilo, eu entendo. E levou muito tempo pra eles finalmente conversarem sobre isso. Mas também eu entendo porque levou muito tempo, sabe? Eu acho que as autoras conseguiram deixar, pelo menos pra mim, natural e plausível tudo o que aconteceu e todas as reações que eles tiveram, porque nem sempre a gente tem a melhor reação, a reação mais racional, mais madura. Então, quando os sentimentos se envolvem ali, tem muita coisa acontecendo, às vezes a gente não pensa tanto. E eu acho que foi mais pra esse lado. Mas desses dois, eu gostei muito da Macy. Eu queria proteger ela com todas as forças. E no final teve uma cena, assim, que, meu Deus, foi uma cena, assim, que me fez chorar. Mas as coisas finalmente caminharam bem, se resolveram bem pra ela, pro Elliot. E foi de uma maneira bonita. Apesar de eu ter me irritado em alguns momentos antes disso. Mas foi uma cena que me fez chorar. Eu fiquei, gente... Ai, meu coração. Mas assim, eu acho que se eu fosse fazer uma escala dos meus livros favoritos de Christina Lauren, esse seria em segundo lugar. Acho que seria The Honeymooners, Amor e Outras Coisas, e Na Holidays, e depois Honey Don't List. Eu gostei de Honey Don't List, mas eu acho que os outros tiveram mais coisas que me empolgaram, né? Eu não sei, eu gostei muito de The Honeymooners porque aquele Enemies to Lovers e fingir que são um casal. Que são aqueles clichês que num romance, num chiclete, eu adoro. E também talvez porque foi o primeiro livro delas que eu li. Mas esse também eu gostei muito. Ele é por um lado um pouco mais sentimental, porque a gente acompanha a relação dos dois desde a juventude. E ainda teve essa, né, separação no meio de tudo, que afastou os dois. Então eu acho que talvez esse livro lide com sentimentos melhor que The Honeymooners, mas os dois são muito bons. E também um aviso aqui importante, tem cenas hot. Eu não sou a melhor pessoa para definir o nível de picância de uma cena hot, porque eu não tenho costume de ler esses livros, então eu não sei o que seria muito, o que seria pouco. Mas tem umas cenas e elas são bem descritas, então dependendo da sua idade, do que você costuma ler e gosta de ler, você pode achar que essas cenas são um pouco desconfortáveis, né? Porque tem gente que não gosta de ler nenhum tipo de cena hot, com nenhum tipo de descrição. Eu não acho que são descrições pesadas, mas eu não sei se elas podem ser consideradas muito leves, entendeu? Talvez moderado, não sei. Como eu disse, eu não tenho experiência de leitura de muitos livros pra saber. Porque eu sei que tem livros que chegam num nível assim, que todo mundo fala, uau, é hot. Eu acho que esse não seja muito, mas eu não sei. Porque eu não li esses que todo mundo fala que é muito hot pra saber se é, entendeu? Não sou expert em nível de picância de livro, desculpa, gente. Mas tem umas cenas aí que são, na minha opinião, tem descrição no nível suficiente pra eu achar necessário afirmar pra vocês, entendeu? Mas é isso, então, da recomendação do livro. E novamente, se você tiver interesse em ouvir o audiobook ou ler o livro em inglês, escreve 60 dias grátis, link na minha descrição. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!